em um pequeno aeroporto no Novo México. Tommy Robbins planejou uma surpresa para seu cunhado. Achei que seria legal alugar um avião e passear pelo céu. Eu estava muito ansioso pelo voo. Larry Diamond e Tommy estão no último dia de suas férias juntos. Tommy espera que seja o ponto alto da viagem. Além de ser meu cunhado, Larry era meu amigo. Ele não era um amante da natureza como eu. Ele era uma pessoa da cidade e preferia ambientes fechados. É nessa aí. Larry estava muito empolgado para subir e voar pelo céu naquele pequeno avião. Era o lugar perfeito para apreciar a paisagem. E por que não? Estou de férias, vamos fazer algo interessante. E aí, Justin? É bom te ver, amigo. Hoje, o grande amigo de Tommy, Justin Kirkbrand, vai pilotar o avião. Esta é a nossa garota. Muito bom. Tommy me perguntou se eu levaria e eu disse, é claro, sem problema. Muito bem. Estão prontos? Claro. Então vamos voar. Justin e Tommy são pilotos qualificados, com experiência de voo sobre as montanhas rochosas do Colorado. Nós só íamos subir e fazer meu voo padrão de turismo. A expectativa era subir, voltar para almoçar e depois seguir para casa. Em campo aberto, os amigos acham que voar é a maneira perfeita de observar a vida selvagem local. Larry estava olhando e apontando. Parecia uma criança em uma loja de doces. Foi deslumbrante. Tudo positivo e nada além de diversão. 1 hora de viagem. Os amigos decidem subir mais alto nas montanhas. Diante deles há uma vasta cordilheira coberta de neve. Mas enquanto Justin tenta sobrevoar por eles, Nos instrumentos do avião tem um indicador de altitude. E estamos descendo quase 800 pés por minuto. a forte corrente de ar está jogando o avião diretamente para as montanhas. Se eu não fizer nada, será uma batida horrível. Preciso tomar uma decisão. Então eu tentei virar o avião. E aí, o alerta de perda toca. Se hesitar, então cairá do céu. Eu só precisava nos colocar no chão sem matar ninguém. O treinamento de Justin entra em ação. Ele sabe que precisa se manter calmo. Naquele momento, era tudo sobre desacelerar para minimizar o máximo de impacto. Sua adrenalina dispara. De repente, você está prestes a morrer. O tempo desacelera. As árvores. Barulhos horríveis e estrondosos. Milagrosamente, Justin está completamente ileso. Mas eles estão longe de estarem fora de perigo. A primeira coisa que me lembro de ver foi o combustível. Estava vazando o combustível da aeronave. Isso me assustou. Uma faísca pode incendiar os destroços do avião. Larry! Temos que ir, Larry. O combustível está vazando. Vamos. Eu disse ao Larry, você tem que sair do avião agora. E ele me falou que sua perna estava doendo. Eu disse, você tem que sair agora se não quiser morrer queimado. Me recompus e consegui sair por trás do avião. O avião pode explodir a qualquer momento. Mas Tommy está inconsciente.
Ele levou uma pancada na cabeça. Acorda! Tommy, acorda. Temos que sair daqui. Tommy, tem combustível por toda parte. Acorda. Eu gritei com ele, mas ele não respondeu. Tommy, Pensei que tinha matado um dos meus melhores amigos. vamos! Justin precisa arrastar o Tommy, que pesa 100 quilos, para fora do avião. A primeira coisa que me lembro é de uma dor horrível. Acredito que foi quando Justin quebrou minhas costelas. Eles precisam se afastar dos destroços. Mas Larry não consegue andar. Assim que apoiei a perna, caí imediatamente e gritei. Vamos, Larry! Levanta! Fica de pé! Quando levantei ele, a dor nas costelas era insuportável. Mas senti que era mais importante se afastar da gasolina do que se preocupar com a dor. De alguma forma, os 3 homens conseguiram se afastar e sair do perigo. Quando olho para as chamas, foi tipo, nossa, nós quase morremos. Então tivemos sorte de sair dessa. Tommy e Larry estão gravemente feridos. Além de suas costelas quebradas, Tommy também sofreu um impacto enorme na cabeça. Não há como saber se ele tem danos cerebrais ou hemorragia interna. A lesão mais ameaçadora à minha vida foi o golpe na minha cabeça que me deixou inconsciente. O pé esquerdo do Larry foi atingido pelo impacto da colisão, deixando sua perna e tornozelo gravemente quebrados. Era inútil, eu não conseguia andar. Não podiam fazer nada por mim. Eu tinha que ser deixado para trás. Tommy e Larry precisam de cuidados médicos antes que seja tarde demais. Mas os homens estão isolados, a quilômetros do resgate, em uma cadeia de montanhas inóspitas. Justin é o único que não está ferido. E como piloto, ele sente que é responsabilidade dele salvá-los. Eu definitivamente tinha um forte senso de responsabilidade para proteger meus amigos e conseguir a ajuda que eles precisavam. Estamos nessa situação. O que você faz para melhorar? Eu precisava fazer algo. Eu estava pensando em voltar à aeronave para fazer uma chamada de rádio. Agora, o piloto Justin precisa tentar ligar os sistemas elétricos se ele quiser transmitir um SOS e salvar seus 2 amigos gravemente feridos. A minha linha de pensamento era que eu provavelmente iria morrer queimado. Mas eu decidi que valia a pena o risco. Eu acreditei que assim que eu ligasse as baterias, era fim de jogo. Respirei fundo. E nada aconteceu. Mayday. Foi tudo que consegui chamar. Novembro 3535 Echo. Cessna 172 ao norte de Durango, no Canyon. Câmbio.
não há resposta ao seu chamado. Não tinha como saber se algum sinal foi transmitido. E ninguém sabia onde estávamos. Eu precisava conseguir ajuda antes de tudo. Eles estão no meio de uma selva montanhosa. E não há garantia de que o resgate saiba que eles sofreram um acidente. Larry está completamente imóvel. E o golpe de Tommy na cabeça pode gerar danos cerebrais graves se ele não for tratado em breve. Enviei um pedido de socorro. Não sei se receberam. Com certeza senti que os decepcionei. Eu sinto muito. É minha culpa. Eu precisava fazer algo para conseguir a ajuda de que eles precisavam. Escuta. Foi um acidente. Não é culpa sua. Ele se sentiu mal com isso. Então ele ia fazer tudo o que pudesse para nos tirar daquela montanha o mais rápido possível. Justin acredita que a única forma de conseguir ajuda é caminhando pela gélida selva. Despreparados e sozinhos. Ele sabe que está arriscando congelamento e até hipotermia, mas ele não pode ficar aqui e ver seus amigos morrerem lentamente. Você tem certeza que tá bem? Eu tô bem. Acho que posso conseguir ajuda. Justin lembra de ter sobrevoado a cidade de Durango pouco antes de caírem. Posso chegar a Durango. Provavelmente não seria mais do que 24 quilômetros. Escuta. Você tem que falar com o Larry. Diga algo, acalme ele. Tá bem? Tá. Larry? Larry? Você já esteve em um helicóptero? Não. Vou arranjar um pra você, tá? E logo. Justin enfrenta mais um desafio. Ele tem que chegar lá antes do anoitecer. As temperaturas nas montanhas do Colorado podem cair drasticamente quando a escuridão chega. Os 3 homens estão mal agasalhados e podem congelar até a morte pela manhã. A escuridão para mim era o fim. Eu estava mais preocupado em conseguir ajuda antes de escurecer do que qualquer coisa. Por que eles não conseguem nos ver? Eles passaram sobre a gente sem qualquer indicação de que nos viram. Em operações de busca, uma vez que eles decidem que uma área está limpa, eles vão para outra área. A única chance deles serem resgatados desapareceu na escuridão. Naquele momento, não me senti bem com a vida. Eu estava muito preocupado. Larry está sem conseguir mover a perna e com o tornozelo quebrado há mais de 14 horas. Eu não sabia o que estava acontecendo com a minha perna. Poderia ser uma gangrena. Ou outras coisas ruins. Não é bom ficar pensando em perder partes do seu corpo. Mas Tommy tem preocupações ainda mais sérias sobre o efeito do acidente em Larry. Ele estava ficando pálido e desorientado. Achei que estava prestes a entrar em choque. Se Larry tivesse sofrido algum ferimento interno grave, então o choque poderia começar a desligar seu corpo. Quanto mais tempo eu ficava lá, maior parecia o risco de algo pior acontecer. Eu estava todo ferrado.
O que foi isso? O que é isso? Eu não sei. Em um momento durante a noite, ouvimos um animal pela floresta. Eu ouço. E está perto. Existem ursos naquela área? Lobos ou outra coisa perigosa? Eu disse para Larry, espero que isso não seja um urso sentindo o cheiro do meu sangue. O sangue do Tommy estava por toda parte. Os animais carnívoros procuram por feridos. Eles podem estar atrás de comida. Sobrevivi ao acidente e fiquei com mais medo do que estava por vir. Houve um breve momento de irrealidade. Estava pensando que um urso poderia seguir meu rastro de sangue e nos encontrar a qualquer momento. Mas foi momentâneo. Tommy percebe a realidade. Fica claro para ele que as chances de um ataque de urso nesta época do ano, quando a maioria está hibernando, são mínimas. Mas agora, Larry entrou em estado de frenesi. Eu estava apavorado naquele momento. Há uma sensação de que você é bem pequeno sozinho por lá. Ele estava apavorado, pensando nesse urso se esgueirando e arrancando ele do buraco. Se um urso tivesse aparecido, eu estaria morto. Tommy precisa impedir Larry de entrar em pânico. Ele está desperdiçando energia que não pode se dar ao luxo de perder. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de tranquilizá-lo. Tommy luta para voltar ao avião, mais uma vez. Procurei por lá e a coisa mais portátil que encontrei e que poderia funcionar era o extintor de incêndio. Então levei isso de volta comigo. Se ele visse um urso vindo em nossa direção, era para ele mirar no rosto e descarregar o extintor de incêndio. Use isso. Imediatamente, quando Larry teve algo para se defender, algo que ele poderia fazer ativamente para evitar ser atacado, ele se acalmou. Logo, a criatura que estava espreitando na floresta desaparece pela noite. Justin e a equipe de resgate têm procurado por eles, sem sucesso. O helicóptero excedeu suas horas de voo e precisa retornar à base. O tempo está acabando. Fiz de tudo, mas não consegui. E no final, tudo é importante, mas concluir é o mais importante. E estou definitivamente angustiado com a ideia de partir. Estávamos tão perto, não podíamos parar. São os meus amigos que estão aqui. E se fossem seus amigos? Me dá mais 20 minutos. Uma passagem. Certo. Os dois cunhados estão lutando contra a hipotermia e a dor constante para sobreviver. Isso é muito ruim. Não consigo mover meus pés. Controle-se, Larry. Vamos conseguir. Tommy ainda não tem como saber se sua lesão na cabeça é uma ameaça à vida. O impacto do acidente pode ter deixado seu cérebro contuso ou sangrando internamente. Eu não tinha certeza se ficaria acordado a noite toda. Eu poderia entrar em coma por tempo indefinido. E eu estava preocupado com o Larry, porque se eu morresse, ele provavelmente morreria também.
Tommy. Tommy. Acorde. O helicóptero está chegando. Acorde! Aqui! Socorro! Estamos aqui! Por aqui! Quando eles voltaram pela segunda vez, eles estavam voando mais devagar. Aqui! As luzes estavam mais fortes dessa vez, porque estavam muito mais próximas. Da primeira vez, eles chegaram perto, mas não nos encontraram. Aqui! Aqui! Socorro! Foi então que lembrei que tinha uma câmera no meu bolso. Então eu saí do buraco e caminhei até um espaço aberto. Socorro! Tinha 5 flashes restantes. Peguei minha câmera e apontei para o helicóptero enquanto voavam próximo. Eu ativei as luzes enquanto eles passavam. Primeiro embaixo. Depois um pouco acima. De frente pra gente. E depois por trás. Mas eles não nos viram. Eu disparei os últimos flashes. E no quinto flash, o helicóptero parou e começou a procurar com o holofote. E avistaram o avião. Foi fantástico. Foi o melhor presente, a melhor coisa que já aconteceu comigo. Justin cumpriu sua promessa de ajudar seus amigos. Eu sabia que tínhamos encontrado eles. Fiz tudo o que podia. E então, sim, eu estava definitivamente aliviado e feliz. A equipe do helicóptero procurava por um lugar onde poderiam resgatar os 2 homens feridos e exaustos. E de repente, o helicóptero deu algumas sacudidas como se fosse uma turbulência. E eu pensei, bem, isso foi estranho. Nós apenas giramos e batemos contra a montanha. É a segunda vez em 24 horas que Justin se envolve em um acidente aéreo. À medida que a noite se arrasta, Tom e Larry começam a se perguntar o que aconteceu com seu amigo. E foi tipo, para onde foi o helicóptero? Por que sumiu? E para onde foi? O que começou como uma viagem de turismo rotineira se transformou em uma luta pela vida. Enquanto a noite chega ao seu ponto mais frio, a luta contra a dor constante os deixou sem forças. Comecei a pensar sobre meus entes queridos, meus cães, e se realmente íamos sobreviver à noite. Eu estava cansado e com dor. Eu estava pronto para fechar os olhos. Você não pode desistir, senão já era. E comecei a ter esses pensamentos. Esse foi um momento bem baixo, foi o pior para mim.
Olá! Olá! Daquele momento, comecei a gritar regularmente. Olá! Eu queria ouvir a voz de alguém. Olá! Olá! Então eu ouvi alguém gritando de volta, e esse é um som maravilhoso. Esse é o melhor som de todos. Após quase 19 horas lutando para sobreviver, o pesadelo de Tom e Larry acabou. Senti que podia simplesmente desistir e me render às dores, porque já não podia fazer absolutamente nada. Era o meu fim na floresta. Aqui está. Foi aí que soube que íamos conseguir. Basicamente salvos. Foi a melhor coisa de todas. Eles são salvos por uma equipe de resgate terrestre, operando de forma independente da equipe do helicóptero. A equipe saiu de Durango quando o avião foi relatado como desaparecido. Os socorristas foram orientados pelas coordenadas que Justin deu e seguiram seus rastros na neve. Filmagem real do acidente. A menos de 1 quilômetro dali, Justin e a equipe do helicóptero sobreviveram ao acidente. O rotor principal do helicóptero havia atingido uma árvore e tinha caído 21 metros no chão. Mas todos os 8 passageiros saíram ilesos. Larry e Tommy foram levados de helicóptero ao hospital em Durango. Eles se reuniram com Justin mais tarde naquele dia. Nenhum dos 3 tiveram ferimentos permanentes após o acidente. Sempre que um avião cai do céu e você sai andando, há uma certa dose de sorte envolvida. Muita dessa sorte veio das decisões sensatas que aqueles 2 tomaram. Eu não estaria aqui se não fosse por eles, sem dúvida. Sem querer, eu poderia ter matado Tommy e Larry. Eu poderia estar contando essa história sem um sorriso no rosto e sem muitas mudanças. Benedict Allen, de 22 anos, sempre foi um sonhador. E ele está vivendo seu maior sonho até agora. Ele está seguindo os passos de seu pai e se tornando um aventureiro. Meu pai era piloto de testes e foi muito emocionante ter esse pai glamouroso que costumava pilotar esses aviões sobre a casa. E eu presumi que um dia eu estaria em algum tipo de empreendimento, assim como meu pai. Eu só queria ser como um desses grandes exploradores como Cook, H.M. Stanley ou Livingstone. E para sua primeira expedição, Benedict veio à maior selva do planeta, a poderosa floresta amazônica. Quando criança, li em meus livros sobre Eldorado, que era essa mítica terra de ouro. Mas ninguém encontrou Eldorado, e pensei que um dia esse seria meu destino. Seu companheiro nessa jornada é um cachorro de rua com quem ele fez amizade ao longo do caminho. Eu estava sozinho e aquele cachorro me lembrava dos meus cachorros em casa. E eu o chamei de Cachu, que em indiano significa cachorro. Então, para mim, ele era simplesmente um cachorro. Mas ele começou a ser mais do que um cachorro. Ele começou a ser meu amigo. Apesar de seu entusiasmo juvenil, essa é a primeira grande aventura de Benedict. Ele está tentando atravessar mais de 1.600 quilômetros de floresta tropical densa e desconhecida.
Então ele está confiando muito em 2 guias locais para ajudá-lo a sobreviver. Eles me ensinaram como me sentir confortável na floresta, que para mim era um lugar confuso. E então me mostraram o que eu podia comer e o que devia evitar, como caçar. Eu era totalmente dependente desses 2 homens e de sua extraordinária biblioteca de conhecimento. Por quê? Eu não sabia nada, você sabe absolutamente nada. Durante 3 meses, eles se aprofundam na vasta floresta tropical e estão perto da suposta localização de Eldorado, a Cidade do Ouro. Mas Benedict foi avisado sobre os perigosos mineiros ilegais que foram atraídos para cá. E há indícios preocupantes de que eles não estão sozinhos. Sinais eram sinistros. Desde o início. A água, apenas garrafas vazias de cachaça. E cachaça é uma espécie de rum barato. Havia a sensação de que havia forasteiros na floresta. Fui avisado de que eram assaltantes de bancos, ladrões, pessoas acusadas de assassinato. Todos haviam ido para a floresta porque havia uma chance de ganhar dinheiro rápido. Apesar da apreensão de Benedict, eles devem encontrar um local para acampar, pois a noite está se aproximando. Saímos por entre as árvores e de repente nos deparamos com esse pequeno povoado. Enquanto eu estava preocupado, meus 2 guias indígenas ficaram absolutamente fascinados. Vamos. Me lembro de um deles pegando um abridor de latas e se perguntando o que era isso. Vamos. Vamos. De repente, esse personagem, Mendes, apareceu. Ele era o clássico garimpeiro. E eu senti que tinha que sair dali. Vamos. Vamos. O que está fazendo aqui? Estamos procurando o Eldorado. Eldorado? Estamos indo rio abaixo, em direção à foz do Amazonas. Não, meu amigo. Se você viajar para Yaxera, muito perigoso. As corredeiras estão perigosas. Mas posso te ajudar. Mendes me disse, olha, eu serei seu guia. Vou te levar rio abaixo em direção a Eldorado. Além disso, conheço uma trilha. Você poderá caminhar do rio até o mundo exterior. E que me diz? Será divertido. Eu pensei, talvez eu tenha julgado mal esse minerador de ouro. Talvez ele não seja tão ruim. E eu pensei, eu deveria seguir esse plano. Eu estarei indo na direção certa, pelo menos. Certo. Benedict relutantemente aceita a oferta e se acomoda para passar a noite. Mas, conforme a noite avança, ele tem uma sensação de que nem tudo é o que parece. Naquela noite, acordei na minha rede sentindo que algo estava errado. Uma sensação de desconforto e lembro-me de pensar que tenho que verificar as coisas. Então calcei minhas botas, fui até o rio para ver se minha canoa ainda estava lá, ver se os suprimentos ainda estavam lá. No fundo, acho que eu só queria garantir que minha saída estava segura. Ouvi uma conversa entre Eduardo e Mendes. Eles estavam discutindo sobre mim. Eles estavam dizendo, por que não cortamos a garganta dele agora? Por que não cortamos a garganta dele agora? E quanto aos índios? Será que se importariam? Se o matarmos? Não.
Eles não se importariam nem um pouco. Sentia um medo crescente e a adrenalina começou a pulsar nos meus ouvidos. Venha, vamos fazer isso agora. Quem vai fazer? Eu mesmo. Enquanto ele estiver dormindo. E percebi que iria ser morto. Este é meu último momento de vida. Eu só pensei, vá, corra, saia daqui. Peguei meu martelo, minha rede de mosquito e corri para o barco. E de repente, eu estava na escuridão, na minha canoa, com meu cachorro. E com seu leal amigo cachorro. Benedict consegue escapar do perigo. Meu primeiro pensamento foi alívio. Foi então que tive essa terrível e crescente percepção de que eu não estava seguro. Estava cercado pela floresta. Era no meio da noite. E eu estava muito sozinho. Sem seus guias, Benedict agora está preso em mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de floresta tropical. Sem ninguém para lhe mostrar a rota de saída. Eu realmente não estava no final de um pesadelo, mas no começo de um... Cachorro! Vamos dar o fora daqui. Eu remei rio acima por talvez 1 hora e pensei, vou me acalmar, vou encostar ali no lado. Fiz um pequeno acampamento e pensei que precisava aceitar essa nova situação. E a situação era, meus sonhos de infância acabaram. E eu senti, eu tenho que sair daqui. E havia sangue pulsando em minha cabeça. E não sabia o que havia na floresta. E eu não me conhecia, na verdade. Eu não sabia se tinha a capacidade de sobreviver. Dia 1. Quando a primeira luz surgiu, pude ver essa floresta absolutamente imensa e lá estava eu, no meio dela, absolutamente sozinho. Foi aterrorizante naquela primeira manhã. Mas depois de um tempo eu pensei, não, vá lá, se recomponha, é o primeiro dia. Então comecei a examinar meus suprimentos, tentando descobrir se eu tinha o suficiente para me tirar da floresta. Bom menino. E pelas estimativas de Benedict, ele tem arroz, açúcar e carne seca suficientes para durar aproximadamente 2 semanas. E ele tem um mosquiteiro, um facão e um kit de sobrevivência. Tudo básico que ele precisa para se manter vivo. Se eu quisesse ver minha mãe e meu pai novamente, teria que me arriscar a encontrar uma trilha para sair da floresta, e essa é a opção que parecia ser a única sensata. Mas Benedict sabe que procurar uma rota para sair da floresta significa entrar em águas completamente desconhecidas. Na verdade, eu estava indo para o interior. Eu estava subindo o rio. Então, no momento, até encontrar aquela trilha, eu estava caminhando rumo ao nada. Enquanto remava rio acima, comecei a ter mais esperança. Então, de repente, surgiram as corredeiras. Lembro-me de pensar, vamos, Benedict, se recomponha, você tem que sair daqui. Passei muito tempo arrastando a canoa pelas corredeiras. Foi um trabalho imensamente difícil.
Parecia interminável. Eu estava sempre lutando contra esse rio. Dia 3. Depois de 3 dias no rio, lutando contra inúmeras corredeiras, a dura realidade está chegando para Benedict. Ele está indo cada vez mais fundo na floresta. E ainda não há sinal da trilha. No terceiro dia, todo o meu entusiasmo inicial havia se esgotado. Fiquei pensando, quantas corredeiras existem? Elas não estavam marcadas em nenhum mapa. Parece não ter fim. Fisicamente, eu me sentia destruído. Minhas mãos estavam em frangalhos e bolhas por toda parte, queimaduras da corda. A grande incógnita era por quanto tempo eu poderia continuar. E não era que eu estava ficando sem comida. Eu estava apenas perdendo fé em mim mesmo. No meio da tarde, parecia que Benedict e Cachu haviam passado pelo pior das corredeiras. Eles agora podem continuar a busca por uma saída da floresta. Lembro-me de começar a remar até a água limpa, mas eu ainda não tinha ido longe o suficiente. De repente, descobri que a situação estava fora de controle. Comecei a voltar e isso se tornou absolutamente aterrorizante. Percebi que estava lutando pela minha sobrevivência. Eu precisava manter essa canoa em pé. Mas então, bum! A canoa se despedaçou com o impacto. Tudo agora acabou na água. O cachorro, os suprimentos e eu. Foi um momento de terror absoluto, quando percebi que não estava perdendo apenas meus pertences, mas na verdade eu estava tendo que lutar pela minha vida. Eu estava engasgado na água, tentando recuperar o fôlego. Finalmente consegui algum impulso e segui meu caminho em direção à margem do rio. De repente, tive a sensação de que havia algo lá fora. Como se algo estivesse me perseguindo. Eu pensei, vamos, Benedict, mantenha o controle. Você está perdendo o controle. De repente, ouvi um barulho. E meu maior medo era que fosse uma onça. E foi aterrorizante esperar por algo que ia saltar em mim. Disparei alguns sinalizadores de emergência. Vem pra cima! E nada. De repente, escutei um rosnado. Cachu, bom menino. Incrivelmente, depois de desaparecer nas corredeiras 2 semanas antes, Cachu rastreou seu velho amigo por 64 quilômetros de floresta tropical. E de repente, os horrores de sua situação pareciam ter desaparecido. De repente, pareceu que eu tinha recebido um milagre, um sinal de esperança de que tudo ia ficar bem novamente.
Eu tinha alguém que conseguia entender o que eu estava passando. Isso restaurou muito de mim, de alguma forma, que eu havia perdido, que havia sido levado pela brutalidade da floresta. O reaparecimento de Kashu elevou o ânimo de Benedict e revigorou sua determinação de voltar para casa. Mas ele está desesperadamente desnutrido, lutando contra uma doença mortal e rapidamente ficando sem tempo. Dia 15, dia 16, dia 17, dia 18, dia 19, dia 20. Agora, eu estava há 3 semanas nessa caminhada, 3 semanas quase não comendo nada. Depois de caminhar por 112 quilômetros, Benedict está agora em estágios avançados de fome. E os parasitas da malária estão rapidamente colonizando e destruindo seu corpo. Ele sabe que sua condição está ficando crítica. E eu estava tão ciente de que eu estava ficando sem tempo. Kashu parecia ficar cada vez mais para trás. E eu pensei, não posso ter você como passageiro. Kashu! 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 Daí eu pensei, espera aí, tem toda essa carne em você. Mas não dava para imaginar que, algum dia, ele se tornasse meu alimento. Kashu! Com o passar do dia, comecei a sentir falta de água e percebi que não estava apenas morrendo de fome, estava desidratado. A vida de Benedict agora está em jogo. Os efeitos da fome e da malária significam que ele precisa ingerir mais e mais líquido, mas está ficando cada vez mais difícil de encontrar. E considerando que uma pessoa normal pode durar 3 dias sem água em sua condição, ele não vai durar 24 horas. Eu estava desesperadamente lambendo folhas, lambendo pedras, só para conseguir um pouco de água no meu sistema, só para me sustentar. Me vi lado a lado com um cachorro, realmente bebendo água como um cachorro. Pensei que o instinto animal estava vindo à tona para me manter firme. Eu sou que nem você, cachorro. Eu estava em um estado desesperador. Dia 21, dia 22, dia 23, dia 24. A essa altura, era quase impossível continuar caminhando. Foi um momento de verdadeira crise. Mentalmente, eu tinha menos noção do que estava acontecendo. De onde eu estava, se estava de dia ou de noite, o que estava acontecendo, o que estava na minha imaginação. Estava muito claro que eu tinha cada vez menos noção de quem eu era. A esta altura, Benedict está tão emagrecido e a malária está tão avançada. Seu cérebro está começando a se desligar. E à medida que sua clareza e senso de identidade se dissolvem, ele sabe que sua morte está se aproximando cada vez mais. Eu estava em um enorme terror, de verdade, acreditando que aquelas eram minhas últimas horas de sanidade.
Eu escrevo repetidamente: não preciso morrer, não preciso morrer. E Benedict percebe isso, a menos que ele coma imediatamente. Este pode muito bem ser seu último dia de vida. De qualquer jeito, chegou um momento quando eu pensava: é isso, esse é o dia. Dia em que eu possa realmente tomar coragem, pegar meu facão e matar o cachorro. Sem a nutrição que o cachorro fornecerá, Benedict é um homem morto. Ele agora não tem escolha a não ser matar seu único amigo. Parecia que eu era um carrasco neste momento, mas me lembro dessa terrível covardia de caminhar atrás dele, sabendo que não podia realmente encarar, matar o cachorro de frente. Eu dei um golpe na cabeça por trás. De repente, havia uma saída desse inferno. Por enquanto, eu me concentrava nas partes mais nutritivas, os rins, o fígado, o coração, e as colocava no fogo. Eu meio que os comi em silêncio e com bastante tristeza, na verdade. Mas Benedict não consegue ingerir a carne. A malária está fazendo com que seu estômago rejeite qualquer coisa que lhe imponha. E a realidade se revela. Ele acabou de usar sua última chance. Dia 25, dia 26, dia 27. Dia 28. Quando eu pensava que não podia piorar, piorou. Me deitei no chão da floresta, consumido pela dor. Meu fígado e meus rins estavam sendo atacados, lutando apenas para me manter são. A malária de Benedict chegou agora à fase final e fatal. Os parasitas estão se multiplicando agressivamente e destruindo seus órgãos vitais, fazendo seu corpo entrar em colapso. Dentro de 24 horas, ele experimentará primeiro o coma e depois a morte. Este foi o momento em que tudo poderia acabar muito rapidamente. Eu senti o pânico aumentando e de que precisava sair da floresta, tinha que fazer o que fosse preciso. Não importa como, eu tinha que ir em frente. Continuar colocando um pé na frente do outro. Continuava indo em frente, fazendo um progresso insignificante e às vezes nenhum progresso. Eu nem conseguia pensar direito, nem conseguia ver minha bússola. Naquele momento, eu pensei, bem, eu simplesmente nunca vou sair daqui. Era simplesmente grande demais para lutar e eu estava perdendo aquela luta. Benedict simplesmente não pode continuar. Ele está muito fraco, muito devastado pela doença. Foi um momento terrivelmente solitário, pensando, este é o fim. E de repente, em meio a todo esse desespero, essa confusão, essa sensação de estar preso nessa prisão,
Uma visão que sempre ficará comigo. Eu vi esse galho cortado. O corte em si estava escurecido. Então tinha sido feito há algum tempo, mas tinha sido feito por um humano. Percebi que, na verdade, havia vários desses galhos. Isto era, de fato, o limite do mundo exterior. Eu comecei a investigar e havia uma trilha. E então, eu acabei de ver. Claridade. E isso ainda me emociona. Essa reconexão com o mundo exterior. A única coisa que eu estava ansioso, rezando, imaginando estava simplesmente ali e era absolutamente avassalador. E percebi que estava nos fundos de um jardim. À minha frente havia uma cabana e um homenzinho diante dela. E ele estava apenas parado ali, com uma expressão não de boas-vindas, mas de horror. E essa foi minha última lembrança. Tendo reconhecido os sintomas da malária. O fazendeiro cuidou de Benedict por 3 dias antes de ser levado a um hospital em Macapá, onde se recuperou totalmente. Benedict voltou para casa para se reunir com seus pais uma semana depois. Minha vida nunca mais foi a mesma. E Benedict vem explorando o mundo desde então, realizando seus sonhos de se tornar um renomado aventureiro, assim como seu pai. Eu estava indo para a selva, indo para o deserto, indo para o Ártico, me esforçando até o limite, tentando tocar aquela experiência que tive que foi tão profunda. Isso sempre me assombrou e é algo que sempre estará comigo, guiando o resto da minha vida.